Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 47. Bons estudos! Quando bate uma fome inesperada, eu tenho sempre alguma coisa para comer aqui na banca. Bom, eu costumava trazer frios, pães, essas coisas. Mas como eu não tenho geladeira aqui, metade do meu lanche acabava perdido, deteriorado. Agora eu aprendi, só trago conservas. Bom, como o próprio nome está dizendo, conservas são alimentos que não se estragam facilmente. Você quer saber por que alguns alimentos se estragam e outros se conservam? É só acompanhar nesta teleaula de hoje. Você vai ver a ação dos micro-organismos deteriorando alimentos. Várias maneiras de impedir a ação dos micro-organismos. O que são aditivos alimentares, como os aditivos ajudam a conservar alimentos e o perigo dos aditivos. A teleaula de hoje começa agora. Oi, Alberto. O que aconteceu? Helena, me conta uma coisa. O Pedro Alves Cabral tinha geladeira nas caravelas dele? Não, claro que não, né, Alberto? Porque como não tinha eletricidade naquela época, não dava pra ter geladeira, né? Sabe o que é? É que eu tive o maior prejuízo, sabe? Ontem à noite, de ontem pra hoje, faltou luz aqui, eu tive que jogar fora todas as frutas, os filés de peixe do almoço. Aí eu fiquei pensando, o que os marinheiros do Cabral comiam, hein? Será que eles pegavam peixe pescado na hora? Não, pescado na hora não, porque a pesca só era boa em água rasa, perto da costa. Então eles pescavam na saída ou na chegada. Então eles levavam nas caravelas estoques de doce, de biscoito, carne seca, peixe salgado. Sim, mas frutas, eles não levavam frutas? Olha, demorou, mas eles acabaram aprendendo que precisava levar fruta para evitar doença. E... Mas por que você está fazendo tanta pergunta, Alberto? Você vai querer viajar de caravela? Não, é nada disso não. Mas é que eu estou na mesma situação do cozinheiro da frota do Cabral. Eu perdi a comida toda, agora eu tenho que fazer comida para a galera inteira. Bom, então hoje é que apelar para as conservas, né? O negócio é mudar o menu e fazer uma bela de uma macarronada, né? E servir com uma jardineira de legumes enlatada, refrigerante e de sobremesa compota de abacaxi. Bom, Alberto, deixa eu te ajudar aqui. Tá. Bom, agora vai sobrar tempo, né? Porque isso daí você vai fazer super rapidinho. Você não certeza. quer aproveitar então e aprender um pouco sobre as formas de conservar alimento? A gente sempre aproveita alguma coisa, né, Nilson? Então, por favor, me arruma 5 vidros de maionese vazios, uma goiaba, uma lata de fermento e açúcar. Vamos lá. Bom, Alberto, agora que eu já coloquei a mesma quantidade de água em todos os vidros, eu vou colocar também em todos eles goiaba, né? Em todos, no A, no B, no C, no D e aqui no E. Tudo bem? Vou colocar também um pouco de fermento em todos eles. Isso. E então os 5 vidros estão iguais, né? Qual que vai ser o diferencial agora? O açúcar. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no vidro A não vou colocar nada de açúcar. Aqui no vidro B vou colocar 1 colher de açúcar. No vidro C eu vou colocar 2 colheres de açúcar. Aqui no vidro A, B, C, D eu vou colocar 3 colheres de açúcar. 1, 2, 3. Isso. E aqui no vidro E eu vou colocar 4 colheres de açúcar. 1, 2, 3, 4. Falou? Legal. Falou, Alberto. Agora o que eu vou fazer? Vou tapar todos os vidros com rolha, uma rolha, e vou colocar em todos eles uma seringa. Uma seringa espetada aqui, em todos eles. Certo? Uma seringa espetada aqui, em todos eles.
Certo? Muito bem. É isso aí. E agora? Agora a gente vai deixar esses 5 vidros mantidos a 36 graus Celsius por 24 horas. Vamos lá? Vamos lá. De abacate, né? Que a gente vai fazer, né? Isso. Eu faço depois. Tá bom. Oi, Maria. Oi, tudo bem? E aí, Alberto, vamos ver o resultado do experimento de ontem? Vamos, mas tem que ser ligeiro que o negócio hoje aqui dá pleno vapor. Vamos lá. E aí, Alberto, o que aconteceu com as seringas? Rapaz, as seringas todas se mexeram. Não, peraí. Todas não, algumas. Ô, Lineu, o que fez as seringas se mover, hein? O gás produzido pela mistura dentro de cada frasco. Então, pelo movimento das seringas, dá pra gente medir a quantidade de gás produzido. Ah, deixa eu ver. Aqui, bom, o A produziu um pouco de gás, o B também, o C produziu gás, a beça, o D um pouquinho menos, e o E não produziu gás nenhum. Vamos imaginar um gráfico para o resultado dessa experiência ficar mais claro. Então a gente pode imaginar que quanto mais gás for produzido, maior vai ficar a barra nesse gráfico. Na teleaula passada, você viu que a deterioração dos alimentos acontece devido à ação dos micro-organismos. E agora você acabou de ver um experimento que mostra a influência da quantidade de açúcar sobre os micro-organismos. Deu para ver que muito açúcar não ajuda os micro-organismos. Bom, na verdade, muito açúcar chega mesmo a inibir o desenvolvimento deles. Essa banana aqui, ela deve ser consumida em 3 dias. Depois disso, ela começa a estragar, né? Quer dizer, os micro-organismos estão trabalhando ativamente. Essa outra banana passa aqui, bom, é a mesma fruta, é claro, só que com uma maior concentração de açúcar no seu interior. Ela perdeu água no processo de preparação e a pouca água que restou no seu interior ficou muito mais doce. Quando os micro-organismos encontram muito açúcar, eles têm dificuldade de se desenvolver. O resultado é que o prazo de validade é bem maior. Olha só, essa banana passa é válida por 6 meses. A mesma experiência que a gente fez com a goiaba e o açúcar poderia ser repetida com um pedaço de peixe e sal. O resultado seria o mesmo. No peixe salgado, os micro-organismos não se desenvolvem. E aí está o segredo do bacalhau e de alguns ingredientes da feijoada. Obrigada. A carne seca, a costela, o pé de porco, o paio, todos eles são conservados com sal. Por isso eles ficam fora da geladeira e têm um prazo de validade maior do que as frutas e a carne do açougue, que precisam de refrigeração. Olha a sobremesa. Opa! Ah, dá pra fazer mais uma experiência sobre conservação de alimentos usando essa sobremesa aqui. Vocês querem ver? Claro. Maria, tem mais creme de abacate? Tem bastante. Então você pega mais creme e 3 copos de vidro, por favor? Tá bom. Legal. Alberto, será que teria água oxigenada e vitamina C efervescente? Deixa eu dar uma olhada, peraí. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Nesse primeiro copo aqui com creme de abacate, a gente não vai colocar nada. Nesse segundo copo aqui com creme de abacate, a gente vai colocar um pouco de água oxigenada, certo? Olha, faz espuma. Que nem quando a gente coloca oxigenada nos machucados. Isso aí, Lineu, oxigênio? É oxigênio. Então, e aqui, nesse terceiro copo, a gente vai colocar um pouquinho de vitamina C. Com uma colher, Lineu agitou o creme de abacate. Depois de 6 horas, ele voltou à lanchonete. E aí, o que aconteceu? Bom, o abacate do primeiro copo, ó, escureceu um pouquinho, mas só por cima, tá vendo? Agora, o abacate do segundo copo, onde você derramou aquela água oxigenada, ficou assim, ó, todo marrom. Certo. E esse aqui, onde você despejou a vitamina C, ficou perfeitinho. Não pegou nem aquele marronzinho da superfície. Ó, o creme do primeiro copo ficou marrom só na superfície. E aquele que a gente colocou a oxigenada ficou todo marrom. Quer dizer, quanto mais oxigênio, mais marrom o creme fica, é isso? Isso. E no terceiro copo, onde você colocou a vitamina C, não aconteceu nada. Quer dizer, então, que a vitamina C impede a ação do oxigênio, certo, Lineu? Isso, Alberto. A vitamina C, ela é antioxidante. Quer dizer o quê? Ela evita a oxidação. Sei, e o efeito da vitamina C é o mesmo quando a gente toma?
Maria. Vocês já escutaram falar em radicais livres? Já, aquele pessoal que vive pedindo reforma agrária, melhores salários, Não, peraí, gente, eu sou a favor disso tudo, nem por isso que tem esse nome esquisito aí. Como é que é mesmo? Calma. Radical livre não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Mas vamos voltar aqui para a antioxidação da vitamina C. Tem algumas substâncias no organismo da gente que, quando estão em excesso, fazem mal. Como o oxigênio, por exemplo. Então essas substâncias são chamadas de radicais livres. E elas podem fazer alguma parte do corpo da gente ficar marrom que nem no abacate. Então a função da vitamina C é justamente anular os radicais livres. Viu só quantas formas diferentes a gente tem de conservar os alimentos? Você já viu que o abaixamento da temperatura é uma delas. Outra maneira, como a gente viu pelas experiências, é adicionar muito sal ou muito açúcar. Os micro-organismos não se desenvolvem bem em ambientes com alta concentração de sal ou de açúcar. A vitamina C, que é uma substância química chamada ácido ascórbico, é um aditivo alimentar, mas não é tóxico não. Então foi ela que ajudou a retardar o efeito do oxigênio sobre o creme de abacate que ficou intacto. Mas não precisa ser vitamina C sintética, produzida em laboratório não. Quer ver? Alberto, tem alguma coisa que você pode usar no creme de abacate para não escurecer? Eu uso suco de limão, por quê? Ai, que pergunta boba. Todo mundo sabe que no suco de limão tem vitamina C, né? Mas eu não tinha ainda associado uma coisa à outra não, professora. Pois é, que na verdade a gente tem vários truques, né, para conservar os alimentos que a gente aprendeu com a mãe aprendeu com a avó e assim por diante a gente continua usando sem nem saber exatamente por quê, né? Mas as conservas industrializadas, eu tenho um monte de substâncias químicas que eu sei, viu? É isso mesmo, são os aditivos alimentares. Você sabe que tem uns fabricantes que exageram, né? Por isso é importante prestar atenção na composição química das conservas, que o fabricante é obrigado a colocar no rótulo das embalagens. Bom, num carrinho como esse, você encontra de tudo. Quer ver só? Vamos dar uma olhada nesse aqui, olha. Onde está escrito natural, não contém conservantes. Vamos ver essa lata de creme de leite. Contém estabilizante e fosfato de sódico. Esse pudim dietético contém aromas artificiais de baunilha e leite condensado, corantes natural e artificial, espessante, carragena e flavorizantes etilvanilina e etilmaltol. Vê essa gelatina dietética. Nossa, ela é campeã. Contém edulcorantes artificiais, ácido fumárico, acidulante, citrato de sódio, também contém estabilizante, ácido ascórbico, antioxidante, aroma artificial de cereja e corante vermelho. Ufa! Todos esses nomes complicados que você acabou de ouvir são aditivos alimentares, que se dividem em 9 grupos principais. Os acidulantes dão sabor azedo. Os antioxidantes, como a vitamina C, protegem contra a ação do oxigênio atmosférico. Os aromatizantes ou flavorizantes dão sabores artificiais. Os conservantes dificultam a ação dos micro-organismos. Os corantes modificam a aparência do produto. Os espessantes modificam a consistência do produto. Os estabilizantes dificultam a modificação do produto. Os edulcorantes dão sabor doce. E os umectantes dão um aspecto úmido ao produto. É mesmo, rapaz. Sabe que eu nunca tinha reparado? Todos os aditivos alimentares estão aqui atrás, ó. Uma listinha, numa letra bem pequenininha, né? Bem pequenininha. E você sabe que às vezes a fiscalização analisa a amostra dos alimentos para saber se a listinha está completa ou se tem o fabricante colocando mais aditivo do que é permitido por lei, né? Quando você for fazer compras, pesquise bem no rótulo dos produtos industrializados que você consumir a presença desses aditivos. Olha, precisa tomar cuidado para não acabar se intoxicando, hein? Ó, se ficou alguma dúvida, não se preocupe. Aí vem a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que a ação dos micro-organismos nos alimentos pode ser evidenciada pela produção de gás. Você viu também que existem várias formas de se conservar alimentos. Essas formas visam impedir a ação dos micro-organismos. Uma das formas de dificultar a ação dos micro-organismos é adicionar muito sal ou açúcar. Existem substâncias chamadas aditivos alimentares, que podem ajudar na conservação dos alimentos. A vitamina C ajuda a preservar alimentos como o abacate batido da ação do oxigênio. E para terminar, você aprendeu que os aditivos alimentares podem fazer muito mal à saúde.
Este doce não contém acidulante, antioxidante, aromatizante, conservante. Ei, você lembra dos 9 aditivos alimentares? Nem eu. Mas isso você pode verificar no seu livro e ainda fazer os exercícios. Você vai notar que escolher bem os alimentos pode ser um procedimento científico de primeira e gostoso ainda por cima. Até a próxima teleaula.